E eu quero convidar você para que você se abra mesmo. Não desperdice esse momento que Deus providenciou para você. Se abra à graça dele. Amém? Qual é o tema do nosso retiro? Qual é o tema? Liberta-me, Senhor. Alguém aqui se sente presa? Olha que bênção. Ninguém se sente presa? Não? Não? Quando eu falo presa, gente, eu não falo assim de prisão cárcere, né? Mas existem as prisões emocionais, as prisões espirituais. Então eu pergunto novamente, alguém aqui se sente preso? Sim. Todos nós. E hoje nós vamos estar trabalhando esse tema, amém? Nós vamos viver a graça que Paulo e Silas viveu quando estavam lá no cárcere, mas eles começaram a louvar e bendizer o nome do Senhor. As correntes caíram, houve um abalo e as portas da prisão se abriram. Então hoje nós vamos tomar posse dessa graça. As portas das prisões que estavam nos aprisionando vai cair por terra em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé e vamos pedir essa graça através dessa canção Liberta-me, Senhor. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Repita comigo. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Então vamos cantar essa canção e já pedindo o Espírito Santo para nos conduzir. Quem souber, cante. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Mais uma vez. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Liberta-me, Senhor, de tudo aquilo que oprime. Liberta-nos, Senhor. Porque nós, Senhor, queremos, cheias do Teu Santo Espírito, Senhor, sermos livres, livres, Senhor, como Tu nos criaste. Por isso, vem com Teu poder, com Teu Espírito Santo, Senhor, e quebrando, Senhor, as cadeias que nos aprisionam. Abrindo, Senhor, os cadeados, os ferrolhões, Senhor, que tem, Senhor, impedindo que nós adentremos na Tua graça. Nessa manhã, em nome de Jesus, eu proclamo na sua vida, minha irmã, cura, libertação, restauração, em nome do Senhor Jesus. E que todo esse local fique repleto da presença do Espírito Santo. Que a Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, venha junto de nós, para que nós possamos, para a glória de Deus Pai, sermos libertas. Amém. Amém. Amém.
nosso meio. Amém. Amém? Amém. Podemos nos sentar, amadas. É importante que todas nós possamos buscar na palavra de Deus o conhecimento para entender quais são os inimigos da nossa alma que nos aprisionam. Veja bem, o bem mais valioso que nós temos não são as coisas materiais. O bem mais valioso que nós temos é a nossa alma. E Jesus Cristo pagou um preço muito grande pela minha alma e pela sua alma. Mas nós temos que ter o conhecimento para saber como nós devemos agir contra esses inimigos que vêm nos aprisionar. E como é que eles usam das artimanhas para que isso aconteça. Lá no livro do profeta Oséias está escrito, Oséias capítulo 4, versículo 6. Porque meu povo se perde por falta de conhecimento. Muitas vezes nós corremos o risco de perder a nossa alma por falta de conhecimento. E veja bem, não é errado. Nós devemos buscar todo o conhecimento que está aqui no mundo. Na nossa profissão, no nosso dia a dia, todo conhecimento é válido. Mas muitas vezes nós não buscamos o conhecimento em Deus. Nós somos capazes de ficar horas e horas estudando para a nossa profissão. Não é errado, entendam isso. Mas nós não temos 5 minutos para Deus. E veja bem, chegará um dia em que nós não teremos mais esses momentos. Chegará um dia em que nós não poderemos professar a nossa fé publicamente. Chegará um dia em que será tirado a Eucaristia e nós viveremos pela fé. Então, se nós não temos o conhecimento em Deus, e o que é esse conhecimento em Deus? Me deixar possuir por Deus. Como é que eu viverei a minha fé? Portanto, amadas, nesse primeiro momento da nossa pregação, nós vamos estar buscando no Senhor aquilo que Ele nos concedeu. Gálatas capítulo 5, versículo 1. É para que fôssemos livres que Cristo nos libertou. E Ele libertou-nos para quê? João 10:10. Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então nós somos livres, amém? Mas a liberdade, a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. E nós não podemos confundir a liberdade cristã com o liberalismo do mundo. Existe uma diferença muito grande. Nós todos somos livres em Jesus Cristo. Amém? Fala para a sua amiga aí, você é livre em Jesus Cristo. Porque foi para ti que Ele te libertou. Ele morreu numa cruz por ti. Então nós precisamos começar a adentrar e permitir que essa palavra tome conta do nosso coração de tal forma, para que nós possamos discernir e ter o conhecimento de quais são os 3 principais inimigos da nossa alma. Vocês sabem quais são? Alguém pode arriscar? Os 3 inimigos dos quais nós damos permissão para que eles nos escravizem. Existem mais, mas esses 3 são os principais, que tentam de todas as formas nos afastar da presença de Deus e principalmente de nos impedir de sentir o amor de Deus. Porque o inimigo de Deus, ele não tem poder contra Deus, mas ele quer
utilizar de nós para agredir a Deus, porque nós somos criadas à imagem e perfeição de Deus, amém? Então agora eu quero convidar você para que você abra realmente a sua palavra, lembrando dessa passagem, Oséias capítulo 4, versículo 6, porque o meu povo se perde por falta de conhecimento, e você vai dizer, eu vou abrir a minha mente para o conhecimento de Deus. Tomar posse dessa palavra em Gálatas 5, versículo 1, para que eu fosse livre, que Cristo me libertou. João 10, 10, e para que Ele me libertou? Para que eu tenha vida e vida em abundância. E ao tomar posse, primeiramente dessas 3 palavras, nós já estamos criando uma barreira para que esses inimigos da nossa alma não venham nos aprisionar. E o primeiro inimigo da nossa alma, sabe qual é? O mundo. Veja bem, o mundo. Sabe por que em Apocalipse está escrito, cuidado a terra, o mar, porque o inimigo de Deus foi precipitado para nós. Então o mundo é um sistema. O mundo é um sistema. Tudo que Deus criou é uma perfeita harmonia. Mas o inimigo de Deus, ele foi precipitado para a terra. E nós precisamos estar atentos a isso. E uma das formas dele tentar nos aprisionar é através do mundo. As coisas que o mundo nos oferece, as coisas que nos parecem agradáveis, mas que bom! Lutar contra as coisas do mundo é a mais fácil. Sabe por quê? Porque nós temos um livre arbítrio. Nós podemos dizer sim ou não às coisas do mundo. Depende do nosso querer. Por isso eu tenho que ter o conhecimento da palavra para saber o que é certo e o que é errado. Está escrito, irmãos e irmãs, o bem e o mal está à nossa frente constantemente. Aquilo que nós escolhermos, Deus permitirá. Ele permite. Mas como assim Deus permite? Porque se Ele não nos deixássemos livres, nós seríamos escravos. Muitas vezes as pessoas me questionam, irmã, mas que Deus é esse que dá o livre-arbítrio? Eu falei assim, porque Ele é Pai. E Pai deixa livre. Pai não abençoa. Então o mundo, meus irmãos, primeiro, o mundo com suas seduções, com seu relativismo. O que é o relativismo? O relativismo moral é uma corrente filosófica que defende a ideia de que os valores morais são relativos e variam de acordo com cada cultura, com cada sociedade, com cada indivíduo, com cada época. Por exemplo, lá na época de Jesus, tinha a lei judaica que dizia isso, 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 isso. Tem os mandamentos que nós devemos seguir. Os 10 mandamentos, eles não mudaram. Ah, mas eu vou adaptar. Eu vou adaptar porque está escrito assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu vou amar aquela pessoa? Você está louca. Eu vou amar só aquela ali que é boazinha. Já estou cumprindo o mandamento. Então eu estou fazendo um relativismo. Eu estou adequando os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, àquilo que o mundo me propõe. Por quê? O mundo, no seu individualismo, no seu egoísmo, no seu relativismo, no seu ismo, ele tem de todas as formas tentado nos afastar da presença de Deus. E nós precisamos estar atentos a isso, irmãs. Quando dentro da nossa casa começa cada um ficar no seu quadrado, quando cada um da nossa casa não tem tempo para conversar, eu sei que a vida é louca, que nós precisamos correr, que muitas de nós fazemos 3, 4 funções, 10 funções ao mesmo tempo, parecemos um polvo, né? Nunca vi tem 2 braços, mas a gente consegue fazer tanta coisa. Mas nós precisamos ter cuidado, porque senão nós caímos também no ativismo. Ah, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso. Nós precisamos, mas aquilo que é necessário. Porque o mundo, ele nos oferece tudo isso. Então o mundo, o sistema, prestem atenção,
coração o sistema que é dominado por Satanás, o inimigo de Deus. Ele tenta de todas as formas desviar o nosso foco de Deus. Nós temos que prosperar, sim. Nós temos que ter uma vida próspera, sim. Uma vida abundante, sim. Mas segundo os desígnios de Deus. Quando começa a ultrapassar esse limite, nós acabamos nos escravizando. Nós acabamos nos tornando máquinas. Eu não sei vocês, mas eu às vezes me sinto máquina. Vou fazendo as coisas no automático. E de repente eu paro e falo, nossa, será que eu já fiz aquilo? Alguém aqui já fechou a porta e voltou 10 vezes? Nossa, gente, pensei que era só eu. Obrigada pelo apoio moral. Porque nós vamos fazendo tudo no automático. Por quê? Porque nós temos que correr para as coisas que o mundo tem nos apresentado. O mundo, com suas seduções, tem feito com que muitos de nós não vivamos, mas vegetemos. Deita na cama o cérebro. A gente não consegue usufruir do descanso. A gente não consegue usufruir de momentos com a família. De passeio, então, tem hora marcada. Tal hora eu tenho que estar em tal lugar. Tal hora eu tenho que fazer aquilo. Veja bem, amadas, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, está escrito, tudo me é permitido, mas nem tudo. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Aí nós vamos para o significado do que essa frase, o que essa frase tem a nos dizer. A libertinagem que está no mundo de hoje, ela traz as suas consequências. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós não podemos trazer essa libertinagem equiparada à liberdade cristã. A liberdade em Jesus Cristo não deve ser usada para pecar, mas sim para nos aproximar de Deus e edificar a nós mesmos e aos outros. Ah, eu sou livre? Ah, então eu vou entrar aí na onda, né? Eu sou livre, Jesus me deixou livre, Deus me deixa livre, mas eu preciso tomar cuidado com essa liberdade que Jesus Cristo me deu para que eu não peque contra mim mesmo e contra o outro. Então tudo me é permitido. Eu sou livre? Amém. Então tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu preciso ter essa sabedoria, esse discernimento. A responsabilidade, a liberdade cristã, nós temos que viver ela com responsabilidade, com discernimento, com sabedoria, para que nós não caiamos na liberalidade do mundo. Nós precisamos saber, irmãs, que não tem como servir a dois senhores. Eu não posso servir ao mundo e servir a Deus. Uma hora eu vou ter que tomar uma decisão. Ou eu estou no mundo, ou eu estou fora de Deus, ou estou em Deus. Não dá para ficar em cima do muro. Então, o primeiro inimigo da nossa alma que tenta nos afastar de Deus é quem? É o mundo. Nunca se esqueça, o mundo é um sistema governado por Satanás, com as suas seduções e com tudo aquilo que nos apresenta que é bom. Mas nem tudo me convém. Eu sou livre, mas a minha liberdade em Cristo requer de mim a responsabilidade de discernir aquilo que é bom e agradável a Deus. Segundo inimigo da nossa alma que nos aprisiona, o demônio, o Satanás, o próprio Satanás. E não adianta a gente falar, nossa, não pode falar esse nome. Gente, existe. O mal está aí. Quantas barbaridades nós estamos vendo. Você acha que uma pessoa em sã consciência vai matar o próprio filho? Você acha que uma pessoa em sã consciência vai esquartejar outra pessoa? Não tem lógica isso. É desequilíbrio mental? Sim, mas esse desequilíbrio mental, ele abre uma brecha para que o inimigo de Deus, Satanás, ele venha operar nas nossas
nossas ações, e nós vamos falar sobre isso. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, está escrito, irmãs: sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como leão que ruge, buscando a quem devorar. Nós estamos no local santo, amém? Amém. Mas ele está à espreita, pronto para fazer com que os nossos pensamentos se dispersem. Prontos para sussurrar no nosso ouvido: tudo isso é bobagem. Ah, eu já sei isso. Ah, eu já ouvi isso. Ele está ao nosso redor, como um leão a rugir, pronto para nos devorar. O inimigo de Deus, ele veio para roubar e matar, para roubar a nossa alma e nos matar. Matar como? Mandando a nossa alma para o inferno e não para o céu, que é o nosso lugar. O céu é o meu lugar, o céu é o seu lugar, e nós não podemos abrir mão disso. Nós precisamos lutar com todas as forças. Colossenses: buscai as coisas do alto e não as coisas do mundo. E esse inimigo é o mais difícil de se descobrir, é o mais obscuro de se perceber. Suas astúcias e tentações são as mais fortes e duras de se vencer, por se tratar de um ser espiritual. Ele é um anjo decaído. Ele é um anjo que foi expulso. Ele era o anjo mais lindo. Então, quando fala que ele é o mais difícil de se combater, é porque ele age sorrateiramente na nossa vida. Lembra lá do paraíso? Come a fruta, Eva, come. Não, mas Deus falou que eu não posso comer. Pode comer sim, você vai ter o conhecimento do que é bom, do que é bem e do mal. Come. Quantas vezes, irmãs, nós mulheres, estamos com o cartão de crédito estourado? Ah, já não tem mais, já vamos fazer outro. Passa em frente de uma loja. Uau! Nossa, essa roupa vai cair muito bem em mim. Divide em 1000 pagamentos. Eu vou lá e compro. Tá vendo? Aí depois fica toda enrolada. Aí depois começa a ter problema dentro de casa. Gente, reza por mim, porque lá na minha casa está um furdunço só. Sabe qual é o furdunço? Aquela roupa bonita que você viu na loja e que você não teve o discernimento para entender que aquela vozinha que estava no seu ouvido te dizia assim: você pode comprar, você tem cartão. Ele é o mais obscuro, ele é o mais astuto. É o inimigo mais astuto que tenta de todas as formas nos enrolar e nos seduzir. Nós sabemos que as obras demoníacas são repugnantes. Por isso, o demônio, ele usa de uma forma bonita. Se ele fosse o dragão que soltasse fogo pelo nariz, pela boca, nós ia querer distância. Amém? O nosso fundador sempre fala assim: ele é um musculoso, alto, olhos verdes, bonito, que passa e fala: uau! Mas esse, olhos verdes, corpão sarado, bonitão, ele pode ser o próprio Satanás entrando na sua vida, na sua história, para te destruir, para te matar, para te levar ao inferno. E não é o inferno só quando você morrer, não, porque muitas vezes nós vivemos o inferno aqui. Nós vivemos o inferno aqui, irmãos, porque o inimigo de Deus, ele utiliza de várias formas para entrar na nossa vida. Ele utiliza da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos,
para operar no nosso meio. Quem já não passou pela situação de que na sua casa estava tudo bem, de repente começa cachorro, começa gato, começa marido, começa filho, começa aquela maior bagunça dentro de casa? Alguém aqui já passou por isso? Eu já passei muitas vezes. O inimigo de Deus, ele entra de tal forma como se fosse um furacão e começa a destruição do nosso lar, a destruição da nossa família. E nós precisamos ter esse discernimento. Quando começar situações dessa forma na sua casa, no seu trabalho, com sua amiga, você para e pensa: opa, o que está agindo aqui? É humano ou é demoníaco? Para você saber com que arma você vai usar. E existem 3 formas que o inimigo de Deus, ele vem para destruir e para nos tornar prisioneiros. Uma delas é a tentação. Lembre-se, Jesus retirou-se por 40 dias no deserto, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Coisa louca, Jesus ser tentado. Mas lá estava Satanás esperando para tentá-lo através da comida, do poder e do desafiar a Deus. Se o próprio Jesus, ele não foi privado das tentações, nós também não somos privados. A roupa bonita, corpo sarado, as coisas que enchem os nossos olhos, que nos dá prazer, que nos dá felicidade, que enche o nosso ego. Eu digo para você, assim como eu digo para mim todos os dias: cuidado com pessoas que te elogiam muito. Cuidado, porque esses elogios podem estar te levando para o inferno. Porque nós temos que ser elogiadas, valorizadas, mas quando ultrapassa o limite, isso vai alimentando o nosso ego. Nós vamos inflando. Já viram aqueles bonecos infláveis que você vai enchendo? Nós vamos ficando assim. E nós caímos na tentação do orgulho, da vaidade, da soberba e tantos outros pecados que vêm com essa situação. Outra situação que o inimigo utiliza, são 3. A opressão. Lembre-se, existe opressão e possessão. Nós vamos falar aqui da opressão. O que é a opressão? Ela age no corpo da pessoa, fazendo com que elas sejam completamente dominadas por ele. Fica sofrendo, cria distúrbios emocionais que nunca teve ou comportamentos desconhecidos. É uma influência negativa que pode afetar a vida de uma pessoa através de sentimentos de tristeza, desânimo, ansiedade, comportamentos autodestrutivos. Seu principal objetivo é desviar a nós do caminho da fé e da comunhão com Deus. Todas essas situações, elas estão aqui, inerentes. E nós precisamos estar atentos. Se eu estou sendo dominada por tristeza constantemente, e eu não sei porque, não sei de onde ela vem, preciso estar atenta. O desânimo, o abatimento, o esfriamento espiritual, todas essas formas são uma forma do demônio tomar posse. Não é tomar uma forma da opressão. Ele começa a dominar as nossas ações, os nossos sentimentos. Então nós precisamos ter esse discernimento claro, porque ele é o segundo inimigo da nossa alma que nos torna escravos, e como disse, o mais difícil de se detectar para a gente poder combater. E depois a outra forma é a possessão. É quando realmente Satanás, o demônio, ele toma posse de todo o corpo e a pessoa já não tem mais situação, não tem mais controle sobre os seus atos, como eu disse no começo. Mata filho, mata mãe, faz isso, faz aquilo. Existem os problemas psicológicos, existem os problemas de caráter, mas também existe a ação do mal, a ação do inimigo. E nós estamos vendo cada vez mais e mais isso acontecer diante dos nossos olhos. Guaratinguetá não é uma cidade tão grande, mas quantos atos de violência têm acontecido nessa cidade? Quantos atos de
violência tem acontecido com crianças, irmãs. Saibam que o inimigo, que o demônio, ele quer almas ingênuas de crianças. Quantas crianças estão desaparecendo? Vocês acham que é para quê? Ei, vamos olhar, vamos sintonizar aqui na realidade. Muitas crianças estão sendo utilizadas como sacrifício para as coisas do mal. Nós temos aqui perto de nós, aqui numa cidade próxima, um templo demoníaco. Pertinho de nós. Nós estamos debaixo do santuário de Nossa Senhora, amém? Mas também nós estamos aqui, existe uma luta muito grande, como Paulo diz lá em sua carta aos Efésios. Nós não lutamos contra homens de carne e sangue, nós lutamos contra os principados e potestades espalhados pelo ar. Então, quando algo se levantar contra você, através de um irmão, através de uma irmã, procure discernir, porque não é contra a pessoa que você tem que lutar, não é contra a pessoa que você tem que combater, mas é contra o mal que está agindo através dela. Porque há um combate espiritual nesse momento, como esse sol está brilhando, está havendo um combate espiritual, porque nesse momento o Senhor está falando ao coração de irmãs, de que Ele quer resgatar a sua vida, que Ele quer te libertar do mundo, que Ele quer te libertar das garras de Satanás. Então há um combate, você começa a sentir sono, você começa a ficar inquieta, você começa a pensar várias coisas há muito tempo. Diga, eu não aceito isso, eu quero a presença de Jesus. Eu quero a presença de Jesus na minha vida, porque só assim nós poderemos adentrar no trono da graça. Amém? Vamos para o terceiro inimigo da nossa alma, a carne. Essa é a mais difícil. É a mais difícil de nós combatermos. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16. Paulo disse aos Gálatas: Jesus fala para nós nesta manhã: digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo e não satisfareis os apetites da carne. Versículo 19: os apetites da carne são contrários aos frutos do Espírito. Se você pegar Gálatas 5, você vai ver quais são as obras da carne: idolatria, fornicação, impureza, libertinagem, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Essas são obras da carne. Nós não podemos nos deixar conduzir pelas obras da carne, porque quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. E veja bem, irmãs, em Tiago, no capítulo 4, versículo 1: de onde vêm as lutas e as contendas entre vós? Não vêm elas de vossas paixões que combatem os vossos membros? De onde vêm tantas lutas e contendas entre nós? De onde vêm tantas brigas, tantas discussões, tanta inveja, tantos ciúmes? Vem das obras da carne que habita em nós. Precisamos ter essa consciência: o bem e o mal habita dentro de mim, e aquilo que eu alimentar vai prevalecer. Se eu alimento o ódio, vai prevalecer as brigas e as contendas. Se eu alimento a desconfiança, vai prevalecer os ciúmes. Se eu alimento a fornicação, os desejos da carne, eu vou praticar atos de sexualidade fora dos desígnios de Deus. Por isso, as obras da carne que está dentro de nós, que já vem conosco com o pecado original, é a concupiscência da carne. Ela é a mais difícil de nós combatermos. Mas não é impossível.
Porque o Senhor Ele nos dá métodos, formas para vencermos esses inimigos. Tiago capítulo 4, versículo 8. Aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. João 2, versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém é do mundo, não está nele o amor do Pai. Então como é que eu vou combater tudo aquilo que o mundo apresenta? Amando as coisas de Deus. Porque se eu amar as coisas do mundo, eu não estou amando a Deus. Nós precisamos tomar uma decisão, determinada decisão, como dizia Santa Teresa d'Ávila, para romper, renegar e fechar as portas para estes inimigos. Mas irmanice, como que é que eu vou viver isso? Irmanice, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Eu preciso me encher de Deus. Eu preciso tirar aquilo que é humano dentro de mim. Porque, queridas, é como tiririca. Vocês já viram aquela plantinha que dá? Quando você tira, ela nasce. Você tira, ela nasce. Você tira, ela nasce. Quando você pensa que venceu uma obra da carne, quando você pensa que venceu um pecado, lá vem e brota ele de novo. Por isso nós precisamos constantemente nos aproximar de Deus. Aproximai-vos do Senhor e o inimigo de Deus se afastará de vós. Então a meditação da palavra. Buscar realmente a presença do Senhor para brindar a nossa mente, o nosso pensamento. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Guarda o teu coração acima de todas as coisas, porque é dele que provém todas as fontes da vida. Guardar o meu coração, não me deixar contaminar, porque tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu ouço, gera um pensamento, que gera um sentimento, que gera uma emoção e que vai gerar a minha ação. Então, se eu me deixo levar por coisas que eu tenho conhecimento que é pecaminosa, que me afasta da presença de Deus, se eu me deixo levar pelas orgias, pela bebedeira, pela inveja, pelos ciúmes, pela fornicação e por todas as obras da carne que está escrito em Gálatas 5, eu estou me contaminando, porque em Mateus capítulo 15, versículo 19, Jesus, depois de toda uma explicação sobre o que contaminava o homem, ele disse assim: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que provém do seu coração. Então eu preciso blindar o meu coração, esse local onde habita Deus, para que Ele faça a sua morada. Eu preciso clamar o Espírito Santo para que eu seja conduzida pelo Espírito Santo, para que os frutos do Espírito Santo comandem a minha vida. A brandura, a temperança, a mansidão, a caridade, a paz, a fé, o amor. Frutos do Espírito Santo, irmãs. Buscar, veja bem, existem obras são edificações, frutos não, eles nascem. E o fruto do Espírito Santo nasce sobre você. E permitir que pelo Espírito Santo, que prescruta o nosso coração, nós tenhamos a sabedoria, o discernimento sobre o que está agindo no momento. E assim, nós, com a graça de Deus, buscando na palavra de Deus a fortaleza para combater esses inimigos da nossa alma que nos aprisiona, nós poderemos dizer: livre sou. Se Cristo me libertar, eu serei verdadeiramente livre. E Cristo quer nos libertar. E nós temos mais ainda para viver uma vida nova em Jesus Cristo. Nós temos, irmãos e irmãs, os sacramentos, a confissão. Mas eu não vou somente me confessar, eu preciso desejar um coração contrito, arrependido, eu preciso chorar sobre os meus pecados até o sangue. Paulo nos diz em uma das suas palavras: ainda vós não chorais até o sangue contra o pecado. Quando nós choramos
caímos mais nele. Eu digo isso com propriedade, porque existia na minha vida um pecado que me oprimia, que um dia eu posso dar um testemunho, mas no dia em que eu chorei sobre esse meu pecado e que eu tive a coragem de confessá-lo em lágrimas, em prantos, diante do sacerdote, naquele dia aconteceu a minha libertação. Então, arrependimento, contrição e confissão é graça, é libertação da nossa alma. Nos resgata do cárcere que o inimigo de Deus tenta nos colocar. Nós precisamos ter a determinação. Palavra de Deus, sacramento, arrependimento, contrição, oração. Eu preciso buscar a oração. Eu preciso de pessoas que orem por mim. Pessoas conduzidas pelo Espírito Santo. Me perdoe, mas eu já orei por muitas pessoas que quando chega falam: irmã Nícia, eu fui em tal lugar, diz que fizeram alguma coisa para mim. Eu não duvido disso, porque o mal existe, mas a gente não pode focar nisso. Existem pessoas que fazem isso, mas eu vou buscar Jesus Cristo com todas as minhas forças, de todo o meu coração, para que tudo isso, lavado no sangue de Jesus Cristo, não venha mais interferir na minha vida. Buscar pessoas de oração, pessoas de fé que vão orar e renunciar, irmãs, renunciar e renegar toda a vida velha para tomar posse do que está escrito. Isaías, capítulo 53, versículo 4. Ele tomou sobre si nossas enfermidades. Ele quem? Jesus tomou sobre ele a minha enfermidade, a sua enfermidade. E o castigo que pesava sobre todos nós, ele levou sobre si naquele madeiro. E por suas santas chagas nós fomos curados. Amém? Pelas chagas de Jesus, pelo sangue redentor de Jesus Cristo, nós fomos curados. E para tomarmos posse dessa palavra, para que fôssemos livres, que Cristo me libertou, eu preciso crer. Eu preciso crer. Porque quando aquele carcereiro chegou até onde Paulo estava, e com medo de que eles haviam fugido, aquele carcereiro disse a Paulo: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E quando ele disse salvo, ele estava com medo, porque se Paulo e Silas fugissem, ele seria morto. E Paulo vai além da morte física. Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Então, se você veio aqui nesta manhã para buscar essa cura da sua alma, é necessário que nós rejeitemos, que nós renunciemos a tudo aquilo que nós já vivemos na nossa vida passada. Porque se estamos em Jesus Cristo, somos novas criaturas. Eu desafio a você, eu não sei qual é o seu estado. Eu não sei o que mais tem te aprisionado, se é o mundo, se é o demônio, ou se são as obras da carne. Eu não sei. Mas eu te convido nesta manhã, que você, no ato de fé, você se levante, que você erga a sua mão direita, e que você, na sua fé, renuncie mesmo. Que você renuncie a tudo isso que tem te aprisionado. Existem mulheres aqui, o Senhor me coloca no meu coração, que estão aprisionadas por medicamentos. Anos e anos tomando medicamentos. Não se descobre a sua enfermidade. Você já foi em vários médicos e não se descobre. O que está te aprisionando? O mundo, o demônio ou as obras da